Bom dia. Então é com satisfação que apresentamos hoje, em A Hora da Matemática, dois jovens acadêmicos do quarto ano do bacharelado em Matemática Pura e do PET Matemática, a Lívia e o Pedro. A palestra é Evaristo de Aluá e os três problemas clássicos da matemática. Bom, primeiro a Lília nasceu em Rio Preto, fez ensino fundamental e médio na COPEC, faz, como eu já disse, faz bacharelado em matemática. Desde a 7ª série ela presta Olimpíada de Matemática. Sua mãe te acompanhava naquela época, né? Acompanha até hoje, né? E, bom, como já disse também, ela é do PET, fez estágio na Olimpíada com o Barran, faz até hoje. E o que mais que você gostaria de falar? Se você não tivesse feito matemática, o que você gostaria? Se tivesse feito matemática, se você não fosse cantora. Então, obrigado. Tá. O Pedro nasceu em Ribeirão Preto, né? E fez o ensino fundamental e médio, ele me explicou, ensino fundamental, Colégio do Estado. No colegial eu fiz no colégio particular com bolsa. Isso, no ano. Está aqui, bacharelado também, faz estágio com a professora Luciana. Time de futebol, Palmeiras, tá certo. Já tinha percebido. São Paulo. Menos mal, menos mal do que aquele. Se você não tivesse feito matemática, teria feito o quê? Talvez economia. Economia, né? Mas eu acho que você acertou. Essa altura do campeonato, espero que eu tenha acertado. Daqui um dia eu vou ouvir que vocês estão fazendo mestrado, doutorado, dando aula aqui, né? Para o nosso curso continuar sempre. Bom, assim, agradeço a presença dos dois. A gente que agradece. E vamos ver, né? Estamos curiosos aí para saber. Bom, então, vamos começar. A gente vai falar do Galois, é aquele carinha ali da foto. Ele tá novinho na foto porque ele só ficou até novinho mesmo. Ele morreu bem cedo. E a história dele é bem interessante. A gente estudou também numa palestra no nosso primeiro ano. E a gente resolveu passar para vocês dando um complemento, que seriam os 3 problemas clássicos. Para quem não sabe, tem uma matéria no 4º ano de Matemática Pura, que é a Introdução à Teoria de Galois. Ele fez uma teoria inteira e uma das aplicações dessa teoria dele foi resolver os 3 problemas clássicos da matemática, que são a quadratura do círculo, a duplicação do volume de um cubo e a trissecção do ângulo de 60 graus, que a gente vai ver no final do seminário. E aí isso motivou a gente a fazer o seminário contando um pouquinho da história dele e depois falando desses 3 problemas que são muito importantes e que com toda a teoria que ele criou sai como um resultado simples. Mas a gente vai ver que não é tão simples assim. Problemas esses que vinham, né, instigando matemáticos há muito tempo, desde a época da Grécia, eles tentavam resolver esses problemas. Mas a gente vai ver que resolver esses problemas não é simplesmente resolver algebricamente. Eles queriam uma solução geométrica, através daquelas famosas construções com régua e compasso. Né? Mas mais pra frente ele vai explicar certinho o que a gente considera essas construções com régua e compasso. O que seria isso? Então vamos começar. Só isso? Bom, então, primeiro eu vou começar falando da vida do Galois. Aliás, da breve vida do Galois. Ele nasceu no dia 25 de outubro de 1811, na cidade de Bourg-la-Reine, eu não sei falar francês, que fica a 10 km de Paris, uma cidadezinha bem próxima de Paris. E ele morreu no dia 31 de
maio de 1832. Amanhã vai completar 180 anos da morte do Galois. Na verdade, assim, ele começou a morrer no dia 30, mas terminou de morrer no dia 31. A gente vai entender o porquê. Ele veio de uma família muito culta e liberal. Só para dar uma introdução, uma ideia do que estava se passando historicamente na época, em 1832 na França estava ocorrendo assim, aquele finalzinho da Revolução Francesa, quando eles já tinham jogado, mais ou menos, né? Já tinham tirado a monarquia, ou seja, o rei e a rainha tinham sido executados, veio o período de terror, aí veio Napoleão, aí saiu Napoleão, aí voltou Napoleão, e ficou, a França estava naquele período de ajuste ainda da democracia, aquela tentativa de sair da monarquia. Então era um período muito conturbado na França. Só para contextualizar historicamente um momento que ele viveu historicamente. Ele veio de uma família culta e liberal. O avô paterno dele era diretor de uma escola, numa universidade. O pai dele foi prefeito da cidade dele, da cidadezinha dele, na época dos 100 dias de Napoleão. O pai dele era um revolucionário, ou seja, ele era antimonarquista. O avô materno era doutor em Direito, ou seja, era de uma família realmente culta. E a mãe, muito embora porque as mulheres na época não tinham tanta liberdade, não tinha essa cultura de frequentar a universidade, de ter todo o estudo, né? Na época, a mulher não precisava disso. Se considerava, né? Claro. A mãe dele, Adelaide, era uma mulher muito culta e inteligente. O Galois, ele foi educado em casa até os 12 anos. Ou seja, de todo o aprendizado da vida dele, mais da metade do tempo de aprendizado dele, que ele viveu 20 anos, foi em casa. A mãe dele, era uma mulher muito culta, ela lia clássicos da antiguidade direto do latim. E foi ela que deu os primeiros passos na instrução do Galois. Aos 12 anos, em 1823, ele é mandado para esse colégio, que eu não vou me arriscar para falar o nome, e começou a dar os primeiros passos. Foi lá que ele teve o primeiro contato com a matemática. Em 1824, ele recebeu um prêmio em um curso de versos latinos. E ele também conseguia escrever em grego. Ele era uma pessoa pouco inteligente. Aos 14 anos, em 1825, ele tem seu primeiro contato com a matemática. E assim, foi engraçado que o livro que a gente tirou a maior parte da nossa apresentação, o cara, ele é muito engraçado. Ele devia escrever romance, não um texto matemático. Porque ele faz toda uma dramatização do fato, principalmente na parte da morte do Galois, é impressionante. Ele dramatiza, ele cria todo um cenário. E ele fala que esse contato, o primeiro contato do Galois com a matemática, é como se o Galois tivesse sido atingido por um raio. É como assim, meu Deus, eu me achei. E em pouco tempo ele dominou essa obra, os elementos de geometria, de Legendre, e ele já começou a desvendar os segredos da análise, do cálculo e das equações algébricas através das obras de Lagrange. Então, em pouco tempo, ele começou a devorar a matemática. Não é à toa que logo no primeiro verão que ele voltou para casa, ele já não se interessava em brincar, já não se interessava em contato com os primos, amiguinhos, assim. Ele queria estudar. Os amigos dele eram Euler, era Gauss, era essa turminha, Laplace, era essa turminha que eram os amigos dele no quarto estudando. Ele não era bem avaliado fora da matemática. Os professores dele mesmo diziam que ele ou era muito bom, ou ele sabia tudo de uma coisa ou ele não sabia nada. A gente vai ver também que isso tem a ver muito com a personalidade dele. Ele era bem revolucionário, ele vai ter motivos para se tornar revolucionário, vou explicar daqui a pouco. Então, ele era muito bem avaliado em matemática em detrimento de outras áreas. Então, às vezes, quando ele se apaixonou pela matemática, ele meio que jogou o resto para escanteio. Ele se dedicava à matemática, que era a vida dele. Em 1827, ele recebeu um prêmio na escola por trabalhos em matemática. Em 1828, na França, tem uma escola que é a École Polytechnique. Eu não sei falar o nome em francês, mas seria a Politécnica. Que, assim, até hoje é um centro, digamos assim, não posso falar universidade, como é que eu vou explicar? É um centro de pesquisa, é um polo na área de exatas.
até hoje é mundialmente reconhecida. E ela nasceu mesmo da época do liberalismo, ela veio da Revolução. E o sonho dele era entrar nessa escola. Só que o Galois, ele tinha um temperamento um pouco difícil. Então, provavelmente, assim, ele sabia que ele era muito bom. Logo que ele começou a trabalhar com matemática, ele mesmo ele percebeu que ele seria muito bom, que ele seria conhecido pelo que ele fazia. E a gente imagina que ele tenha sido um pouquinho arrogante. Então isso talvez não tenha ajudado ele no exame de admissão na escola. E ele foi recusado pela primeira vez na Politécnica. E a partir de setembro desse ano, ele conseguiu um professor para orientar ele, que era esse professor Louis Paul Emily, o Richard. Passou a orientar ele no colégio. Né? Ele tentou entrar na Politécnica e não conseguiu, mas ele ainda estava no colégio. Em 1º de abril de 1829, ele publica seu primeiro artigo. Mas quando ele publicou esse artigo, ele já vinha trabalhando em coisas muito maiores, que era esse trabalho aqui, pesquisa sobre equações algébricas de grau prima. Nesse trabalho, ele vinha desenvolvendo pesquisa em uma coisa que ele, assim, em teoria dos grupos. O livro mesmo comenta que essa noção, que o pessoal do primeiro ano ainda não sabe o que é um grupo, né? Mas no ano que vem em álgebra, quem está no primeiro ano vai ver grupo, que é uma estrutura, é um conjunto que tem uma estrutura. Ele que começou a dar os primeiros passos, que deu essa primeira nomenclatura, se eu não estou errado. E ele começou a dar passos largos nesse estudo. Ele começou a enxergar coisas que outros matemáticos, sobre ângulos que outros matemáticos ainda não tinham visto, não tinham percebido. E ele, no dia 25 de maio, ele submete esse trabalho para ser publicado na Academia de Ciências de Paris. E para publicar um trabalho, hoje assim, quando você vai publicar um artigo, você manda um artigo para a revista, tem um referí, que é o cara que vai ler o seu trabalho e vai julgar se esse trabalho tem matemática nova, se vale a pena ser publicado ou não, se aquilo é um trabalho relevante. E o relator dele não foi ninguém mais, ninguém menos que Cauchy. O Cauchy pega o trabalho dele, lê, compreende, percebe toda a matemática pesada que está por trás, compreende a originalidade do trabalho, só que dizem que o Cauchy era meio egocêntrico e parecia que tipo, o que era dele era importante, para os outros talvez não seja tanto. E o Cauchy fala que para submeter o trabalho, o Cauchy precisaria ler a obra, fazer um resumo para poder apresentar na academia, para poder fazer uma apresentação para julgarem se aquilo era válido ou não. Vale no sentido assim, se valia a pena ser publicado ou não. E ele falou que isso demoraria um pouquinho. Bom, em 1829 também, ele tenta pela segunda vez ser admitido na Politécnica. E não, mais uma vez ele é rejeitado no exame de admissão. No mesmo ano, no dia 2 de julho, seu pai se suicida. Bom, ele foi rejeitado uma vez, ele tentou publicar um trabalho, o cara falou que ia demorar, ele tentou entrar de novo na escola, não conseguiu. O pai dele se suicidou, por quê? O pai dele era o prefeito da cidadezinha, e naquela época a França estava tentando retomar a monarquia. E o pai dele era liberal, era republicano. E tinha um padre na cidade que ele era absolutamente monárquico, até porque a igreja sempre esteve ligada com a monarquia, principalmente na França. E o padre ficava na orelha dele, do pai dele. Aí o pai dele não aguentou a pressão, se suicidou. Imagina na mente de um gênio de alguns anos. Falhou aqui. O cara é rejeitado, o trabalho dele, que é uma obra-prima, o cara não deu tanta importância assim. Foi rejeitado 2 vezes na escola, que era o sonho dele entrar. Mas ficou louco. Ficou louco não, né? Mas ele ficou muito revoltado. E esses fatores que vieram se acumulando, só fez o espírito político dele ficar mais aguçado. E ele se tornou um revoltado político. Em 1829, ele é admitido na École Normale Supérieure. É uma escola também muito famosa na França, mas ela tem o intuito não de formar pesquisadores, sim professores universitários,
que não era o sonho dele. Ele queria entrar na Politécnica, mas ele consegue entrar nessa escola. Em 1829. Bom, ele entra na escola, né? Aí ele continua sua vida na pesquisa, porque ele não parou em nenhum momento. E aí ele publica 3 artigos nesse Boletim de Ferrusac, que são esses 3 artigos: análise de uma memória sobre a resolução algébrica de equações, resolução de equações numéricas e teoria dos números. Após alguns meses, bastante tempo, que ele tinha enviado o artigo lá para o Cauchy, lembra que o Cauchy não deu a resposta ainda, né? O Cauchy, ele fala, ó, eu fiz o resumo e a gente vai levar lá para ser avaliado, para debater. Só que o Cauchy fica doente. E no dia que era para ser debatido o artigo dele, o Cauchy não pode, porque ele está doente. E aí, não é debatido. Aí o Galois, ele fala, bom, meu artigo não foi debatido, eu vou lá buscar, né? Ele chega lá para buscar e o artigo dele simplesmente sumiu. Ninguém sabe para onde foi, ele foi lá na secretaria lá da academia que ele tinha mandado e o artigo sumiu. Ele fala, poxa, né, na época não existia Xerox, então era o manuscrito original. Aí o Cauchy aconselha ele a retomar, fazer de novo o trabalho para enviar para esse grande prêmio de matemática da academia. Aí ele fala, beleza, né? Ele se empolga com o grande prêmio e falou, eu vou escrever o meu manuscrito lá de novo e vou enviar para o grande prêmio, vai que aí eu ganho o prêmio e eu consigo o renome que eu queria. Ele escreve o artigo, só que ele muda o nome, ele chama de Memória sobre as condições de resolubilidade das equações por radicais. E esse artigo novo, como ele estava empolgado com o concurso, ele escreve, só que ele enriquece, porque ele já tinha estudado mais do que da primeira vez que ele tinha mandado o artigo, então ele sabia mais coisas. Ele coloca mais tudo o que ele sabia nesse novo artigo. Aí ele fala, agora não tem como falhar, né? Aí o artigo dele é mandado mais uma vez para um outro relator, que foi o Fourier. Só que o Fourier morre antes de ler o artigo dele. E adivinha o que acontece com o artigo? Some de novo. Aí então ele já mandou uma vez e o artigo sumiu. Ele não tinha entrado na Politécnica pelas 2 vezes que ele tentou. Ele escreve o artigo pela 2ª vez e o artigo some de novo. Ele ficou super contente com a situação, né? E ele começou a pensar, desde a primeira vez, mas isso se reforça na cabeça dele, de que talvez tenha alguma coisa contra ele. Né? Ele fala, sociedade é injusta comigo, né? Eu não consigo me submeter nada que eu faço, tanta gente se renomando por aí e eu continuo na mesma. Ninguém, a não ser os relatores, um que morreu e o outro que não estava muito aí, sabem do meu trabalho. E agora? Bom, ele continua na pesquisa. Só que, em julho desse ano, lembra, o Pedro falou que ele era um pouco revolucionário, né? Em julho de 1830, uma revolução popular abala a França. De novo, né? A França estava meio instável, tem uma revolução popular que abala ela. E aí foi esse fato que, assim, consolidou a permanência dele como revolucionário. Ele fica sabendo do conflito, de tudo que está acontecendo na França, e ele está com muita vontade de lutar. Só que, o que acontece? Ele vê todos os alunos da Politécnica, onde ele queria estar, indo para as frentes de batalha. E ele fala, nossa, que legal. Só que lá onde ele estava, na École Normale lá, o diretor fala, não, vocês não vão lutar. Até o autor do livro ele fala que o diretor esconde os seus pupilos dentro das salas de aula e não deixa ele sair. E o Galois fica revoltadíssimo, porque como assim? Meus artigos já não são submetidos e eu ainda não posso fazer o que eu quero. Ele queria lutar, ele queria estar lá à frente, ele queria
E aí ele fica escutando os barulhos dos carros lá embaixo, os tiros e tudo, e ele está preso, ele não pode sair, porque ele, afinal de contas, ele tinha um vínculo com a escola lá que ele estava. Então ele não podia simplesmente falar, eu vou para a guerra e o problema de vocês. Não podia. Aí, no mesmo ano, em 1830, ele filia-se a essa sociedade aí, Société des Amis du Titre, ou alguma coisa assim. E por essa sociedade foi uma das sociedades que foi criada nesse período, e era a Sociedade dos Revolucionários. Eles se juntavam para ter mais força. E ele também se alista como artilheiro da Guarda Nacional. E enquanto isso ele estava fazendo pressão na cabeça do diretor lá, esse diretor Guignot, para que os alunos lá da École Normale pudessem entrar no conflito, usar farda, ter treinamento militar, porque ele queria muito isso. Mas não é bem isso que acontece. O diretor nega todos os pedidos dele e fala, não, eu não quero. E como o Pedro disse, os alunos lá eram formados para ser professores só. Ele não tinha intenção nenhuma que os seus alunos fossem revolucionários ou não. E tinha um jornal lá na Politécnica que era um jornal que eles influenciavam, eles escreviam coisas para o pessoal ver o que estava acontecendo e se juntar a eles, né, na Revolução. E aí o Galois, ele escreve nesse jornal, ele manda um artigo, que inclusive o nome dele não foi publicado no artigo, ele manda assinado, só que o nome dele não aparece. E ele manda o artigo reclamando do diretor dele, falando que ele não quer deixar os alunos participarem e tal. Só que mesmo sem o nome dele, estava na cara que todo mundo ia saber que foi ele que escreveu, porque ele era meio estouradinho, né, como o Pedro mesmo disse. Então, e o diretor descobre que foi ele que escreveu, o diretor já não estava muito amigo dele, foi um motivo pronto, esse foi a gota d'água, mandou ele embora da escola. Ou seja, agora ele não estava mais na Politécnica e também não estava na École Normale, né? Ele estava sozinho. Bom, ele sai da escola e fala, preciso fazer alguma coisa. Ele anuncia a abertura de um curso de álgebra avançada numa biblioteca. Só que não agradou muita gente. Aliás, acho que não agradou quase ninguém. Mas ele não conseguiu dar o curso porque não teve muito interessado. E aí, lá no texto não fala, mas eu imagino que o dono da biblioteca deve ter virado para ele e falado assim, pô, não tem ninguém interessado no teu curso, não vai ter. E aí, ele não consegue dar o curso. Em 17 de janeiro de 1831, ele apresenta seu trabalho pela terceira vez. O trabalho, aquele que ele tinha mandado, que perderam 2 vezes, ele escreve de novo. E apresenta. Só que, como ele já estava amadurecendo as ideias, ele começa a escrever de uma forma um pouco mais difícil. Só que para ele aquilo é normal, é trivial. Só que para quem lê pela primeira vez, ainda mais porque foi uma teoria que ele estava criando, aquilo não era muito trivial, estava um pouquinho complicado. E aí o relator dele foi Poisson, o terceiro relator. Poisson, para quem não ouviu falar ainda, vai ouvir muito em probabilidade e estatística. Sim. Ele também foi um grande matemático e foi ele que foi avaliar o terceiro trabalho de Galois. Só que o Poisson não entendeu direito a grandeza do trabalho que estava na mão dele. O Poisson leu e falou, não, está muito difícil, não vai ser aceito de novo. Só que além de falar que estava difícil, o Poisson, ele falou que tinha sido uma cópia de uma coisa que o Abel tinha feito. Porque era um trabalho, nesse trabalho aí, tinha coisas que equações com grau maior do que o 4º grau não eram não tinham, você não conseguia resolver elas de forma algébrica. E aí o Poisson falou que foi cópia, mas na verdade mais pra frente a gente vai ver que não foi, tem uma sutilezazinha, mas isso mais pra frente.
Bom, mas até então ele não sabia que o Poisson só tinha achado que era difícil, mas não tinha falado que não tinha aceitado ainda. Ele estava tendo a revolução lá, né? 19 amigos dele, revolucionários, foram presos, só que um advogado conseguiu liberar eles. Aí teve uma festa para comemorar a liberdade desses amigos. No meio da festa, o Galois já tinha bebido um pouquinho a mais de vinho, diz ele, né? Ele deu essa desculpa. Ele pegou, levantou a taça e fez um brinde ao Luiz Felipe, se eu não me engano. Isso. Luiz Felipe. Esse Luiz Felipe era quem estava no comando da França. Só que ele não gostava desse Luiz Felipe. Ele fez um brinde e na outra mão ele levantou um punhal. Aí a polícia ficou sabendo, porque era um jantar fechado. Só que quando as coisas acontecem, as coisas não ficam entre as quatro paredes. Vazou. E aí a polícia prendeu ele por causa desse brinde que não foi nada legal. Aí ele é preso, só que logo em seguida, o mesmo advogado que tinha soltado lá os 19 amigos dele, conseguiu que ele voltasse à liberdade. Só que ele teve uma passeata que ia comemorar um feito, foi comemorar o ano do início da Revolução. E aí ele e o do Châtelet, que era um amigo dele, eles estavam organizando essa passeata, só que a hora que a passeata foi passar por uma ponte lá, os policiais estavam esperando eles. E aí eles foram presos. Só que dessa vez não teve advogado que resolvesse o problema dele. Ele ficou preso, e aí gravem esse nome, do Châtelet, que era um amigo dele, né? Daqui mais pra frente ele vai ter um papel crucial na história do Galois. Tá bom? Bom, ele foi preso, e aí no dia 11 de julho de 1831, ele recebe a notícia que realmente o Poisson não tinha aceitado o trabalho dele. Aí ele fala, bom, eu já tentei 3 vezes publicar o trabalho nessa academia. Ninguém me aceitou, então eu vou publicar o trabalho por mim mesmo. Ele refez de novo o trabalho. Dessa vez ele deu o nome de 2 memórias de análise pura, e ele mandou esse trabalho porque ele estava mandando lá para a academia, e aí a academia dava um relator para ele. Ele escreveu esse trabalho e mandou para um monte de gente, um monte de matemático, vários matemáticos famosos que ele conhecia ou que ele já tinha conhecimento dos matemáticos, ele mandou. Ele falou, alguém vai se interessar pelo meu trabalho, né, e vai ter interesse em divulgar, né? Não é possível. Aí ele manda esse trabalho e junto com esse trabalho ele escreve também o artigo Notas sobre Abel. Nesse artigo ele falava que o trabalho dele não era uma cópia do trabalho de Abel, porque o Abel, para fazer o trabalho dele lá de que equações maiores do que grau 4 não tinham soluções algébricas, não podiam ser resolvidas algebricamente, por exemplo, o Abel tinha usado a álgebra clássica, enquanto que o Galois, no trabalho dele, ele tinha criado a teoria dele. Então, era diferente, não era igual. E aí ele escreve esse artigo justamente para falar isso, porque o Poisson, uma das coisas que ele tinha legado era a não originalidade, né? Só que, na verdade, ele tinha sido sim original. Bom, ele mandou esses artigos e já em 1832, é o ano da morte dele, né? Só para situar vocês, uma epidemia de cólera ataca Paris e ele estava preso em Paris. Só que os presos ameaçaram a se rebelar, porque um dos presos que estavam lá na prisão que ele estava pegou cólera. E aí eles começaram a falar, não, a gente está tudo aqui junto, não pega, vai afetar a prisão inteira. Então, foi aberto para quem quisesse, que podia terminar sua pena dentro de hospitais. E foi isso que o Galois fez. Ele foi, lógico, eles não podiam sair desses hospitais, porque se eles estavam presos, né, eles não podiam sair do hospital que eles fossem mandados. E aí o Galois falou, então vamos para o hospital, né? E ele foi para o hospital. Foi aí que começa
dramática história dele, porque no hospital ele conhece o grande amor da vida dele. Que bonito, né? Ele não, em nenhum momento da vida dele, a gente pode reparar, ele não tinha tido nenhum relacionamento com nenhuma mulher, nem com nenhum homem. E aí ele conhece a Stephanie Poterin do motel. O nome dela já não ajudava muito, né? E ela muito menos. Ela era sobrinha de um dos médicos que estava da clínica lá que ele trabalhava. E aí ele viu ela, se apaixonou. Foi amor à primeira vista. Fala, não, porque aí ele começou a paquerar ela e tal. E ela no começo, ela tava dando bola pra ele. Só que aí ela falou, não quero mais. Desistiu. Só que ele descobriu que... Vocês lembram desse nome aqui, ó, que foi pra vocês gravarem? Então, esse cara também gostava dela. E aí, ao que tudo indica, ao mesmo tempo que ela dava a bola pro Galois, ela dava a bola pro Châtelet. E isso não deu muito certo, porque ela conta a história que um dia ela falou que não queria mais nada pro Galois, só que ele continuou, ele queria alguma coisa com ela, né? Ele continuou indo atrás. E ela reclama do Galois pro do Châtelet. Aí os dois se encontram e sai briga. Né? Não, ela é minha, não, ela é minha, pronto, tá feita a bagunça. E um dos tios dela também, bom, eles têm uma briga lá, e aí o do Châtelet fala, então eu quero duelar com você, você não quer decidir, né? Você não, ela é minha ou ela é sua, então vamos fazer assim, a gente vai para um duelo, o que sobreviver tem a moça. Nada mais justo, né? Uma coisa super a opinião dela reportada. Aí tá, ele desafia o Galois pro duelo e tem um tio da moça também que tava junto na conversa. E o Galois, ele tinha o gênio um pouco forte, né? Então ele não ia dar o braço a torcer e falar, não, eu não quero duelar. Ele falou, não, então você quer duelar? Vamos. Só que aí esse duelo tinha uma regrinha em particular. Como os dois eram amigos, foi combinado que ia ter uma arma com a bala e uma arma sem a bala. Aí ia ser na sorte, o que pegasse a arma com a bala matava o outro. E o outro morria. Aí, só que nós vamos ver mais pra frente que como o Galois não era muito amigo de ninguém, suspeita-se que a polícia possa ter um dedinho lá no meio e ter dado um jeito, ninguém sabe como, porque nada disso é garantido, são só especulações, que foi meio que programado que a arma com a bala estaria com o do Châtelet, para o Galois morrer. Bom, o Galois ele já estava assim, meio que sacando que não ia dar certo o duelo. Aí ele vai para a casa dele e aí começa a trágica madrugada. É assim que o escritor do livro chama. E realmente foi, porque ele passou a madrugada inteira em claro, tentando arrumar a vida dele. Né? Tudo que ele tinha em pendência, ele foi tentar consertar nessa madrugada. E ele escreve algumas cartas. Aqui tem alguns trechos que eu vou ler para vocês, que são trechos interessantes. A primeira é carta a todos os republicanos, porque o Galois ele era envolvido, né, com essa história toda de política. Então ele escreve para se desculpar. Olha o que ele fala. Eu rogo a meus amigos patriotas que não me reprovem por morrer de outra forma que não pelo meu país. Eu morro vítima de uma infame leviana e de 2 tolos dessa leviana. Eu levo para o túmulo uma consciência limpa de mentira e limpa de sangue patriótico. Adeus, eu ainda tinha vida para o bem público. Évariste Galois. Bom, essa foi a carta que ele escreveu para se desculpar de maneira geral para os amigos republicanos dele. Depois de escrever essa carta, ele foi para outra coisa que importava na vida dele, a matemática. Ele escreve a segunda carta, esse cara aqui, Auguste Chevalier, era o melhor amigo dele. Então, ele escreve para esse amigo para se desculpar também. Meu querido amigo, eu fiz análises
Em análise, várias coisas novas. Eu fiz em análise várias coisas novas. Tá falando dos artigos todos que ele escreveu, que ninguém deu bola, né? Na teoria das equações, eu pesquisei em que casos elas eram redutíveis por radicais, o que me deu a oportunidade de aprofundar essa teoria e de descrever todas as transformações possíveis sobre uma equação, mesmo quando ela não é resolúvel por radicais. Aí ele fala na carta das coisas de matemática que ele fez, né? Tudo que ele tinha escrito, ele conta que o Poisson não tinha entendido e que ele tinha falado que era muito difícil e tal, ele escreve tudo isso na carta. E aí depois ele conclui dessa forma: várias vezes em minha vida eu me arrisquei a avançar proposições dos quais eu não estava seguro. Mas tudo o que acabo de escrever está em minha cabeça há bastante tempo, e é de meu interesse não me enganar, para que não suspeitem que enunciei teoremas dos quais eu não teria demonstração completa. Ou seja, ele tinha certeza de que tudo aquilo que ele tinha feito estava certo, e era daquela forma mesmo. Você deve pedir publicamente a Jacobi ou Gauss para que opinem não sobre a veracidade, mas sobre a importância desses teoremas, porque que era verdade, ele já sabia. E que ninguém ia conseguir também provar que era verdade, né? Depois disso, se achará, eu espero, pessoas que encontrarão sua recompensa em decifrar todos esses rabiscos. Évariste Galois. Aí tá, ele escreveu isso, aí ele pegou o manuscrito dele e foi tentar esclarecer alguns passos que o Poisson... Ele foi escrever alguns passos que o Poisson tinha achado difícil. E aí ele foi escrevendo nas margens, né, nos cantinhos da folha. E eu achei interessante que em alguns passos que eram importantes ele ter feito, mas ele escrevia: o leitor demonstrará por si mesmo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Realmente, ele não tinha. Essa foi sua última produção matemática, porque no dia seguinte foi o duelo. E aí ele foi pro duelo e, bom, ele morreu nesse dia porque a arma realmente que estava com a bala era do Châtelet. Ele não morreu no dia 30, que foi o dia do duelo, ele morreu no dia seguinte, porque o tiro não foi fatal, só que com a pouca evolução da medicina da época, acabou que não deu certo, né? Ele não sobreviveu, ele morreu de infecção generalizada e hemorragia interna, no dia 31 de maio de 1832. Depois de mais de 14 anos que ele morreu, é que a obra dele realmente foi valorizada, que um matemático pegou e entendeu os rabiscos dele, né, como ele mesmo tinha dito, e começou a divulgar. E aí ele foi reconhecido, tanto é que hoje a gente tem uma disciplina no curso que é a Introdução à Teoria de Galois, né, que ele realmente foi muito importante para a matemática. E uma consequência da teoria dele são os 3 problemas clássicos da matemática, que ele resolveu. Bom, eu vou falar rapidinho aqui. Eu sei que a maioria aqui, talvez nunca, quem não é da matemática pura, não vai ver esses resultados, então eu vou falar de uma forma bem resumida, só para vocês pegarem a ideia. Talvez muitos de vocês não entenderão, porque tem uma teoria enorme por trás. Eu vou falar os resultados principais, só para demonstrar os 3 problemas clássicos. O primeiro dos resultados é que a gente precisa saber o que são pontos construtíveis com régua e compasso. O que é a régua? Um pedaço de madeira, só, sem 1, 2, 3, 4, igual umas regras, só simplesmente para fazer um traço. E um compasso é alguma coisa que fixa num lugar e faz assim. Também eu não sei de medida, eu não sei nada. E, bom, se são pontos construtíveis os que são feitos com régua e compasso, quando a gente tem, a gente então vai ter reta, tá, por causa da régua, e circunferência. E a gente tem equações de reta e equações de circunferências. Como a gente tem que trabalhar com a interseção de retas e circunferências, a gente tem que trabalhar como se a gente tivesse um sisteminha, né? Igual quando a gente vê sistema, mas a gente vê só linear normalmente, mas a gente pode trabalhar com um sistema
normal. Então, uma reta seria uma forma ax mais by mais c igual a zero. E uma circunferência dx quadrado mais y quadrado mais fxy mais g igual a zero. Ah, pode ter coisa com x e com y, mas só para resumir rapidinho. Se eu isolar um ponto aqui e substituir na de baixo, e mesmo que eu tiver mais equações de circunferência, o que eu vou ter? Eu vou ter sempre um resultado que vai ser alguma coisa com grau 2, ou grau 4, ou grau 8, ou grau 16, tudo potência de 2. Isso vai fazer fundamental importância nesse último resultado aqui, ó. Se alfa é um número real construtível, essa é a ideia geométrica, isso tem uma demonstração que não cabe ser feita aqui. Então, o grau da extensão, que eu vou falar o que é igual a uma potência de 2, no caso é 2 elevado a r, para algum r maior ou igual que zero. E o que é essa extensão? A gente pode, antes de ver a extensão, vamos supor, eu quero escrever o número 2 como raiz de uma equação. O que eu posso escrever? Eu posso escrever x menos 2 igual a zero. 2 é raiz, né? O que eu faço? Eu somo dos dois lados, x igual a 2 é raiz. Tá, e o raiz de 2? Eu posso escrever como x quadrado menos 2 igual a zero. Certo? O raiz de 2 é a raiz dessa equação. E o π? O π eu não posso escrever, não tem nada, não com coeficientes nos números racionais. Ou no caso aqui é tudo inteiro, né? 1, 2. Então, esses números que eu posso escrever, eles são chamados números algébricos. Os que eu não posso escrever, no caso do π, são chamados transcendentes. E para cada número, eu posso ter um polinômio minimal, que é o polinômio que tem 1 aqui, e é o de menor grau que satisfaz. Tá? Tem alguns critérios para saber se é minimal ou não, mas vocês vão aceitar que os que eu falar aqui são minimais. Tá bom? E o grau da extensão, no caso, se eu quiser, uma extensão é aumentar um pouquinho. Tá? Se eu quiser escrever, tipo, o grau da extensão, Q raiz de 2 sobre Q, vai ser o grau do polinômio minimal do número que está aqui dentro. No caso aqui é 2. Mas podia ser tipo raiz de 3, raiz cúbica de 2, que aí o grau vai ser 3. Enfim, isso é o que básico assim por cima, o tempo já está quase assim, do que a gente precisa saber para ver os problemas. Tudo bem? Então vamos lá. Os 3 problemas clássicos. Primeiro, Pedro vai falar da duplicação do cubo. Bom, o que é esse problema da duplicação do cubo? A gente vai considerar um cubo como um cubo qualquer. Vamos pegar um cubo de aresta 1, por exemplo. Ou seja, o volume do cubo vai ser, o volume do cubo é o quê? A aresta elevada ao cubo, certo? Então se a gente tiver um cubo, aí eu não vou fazer com régua porque o tempo está muito assim. Certo? Se a gente considerar um cubo de arestas unitárias, o volume do cubo é 1. O que é o problema da duplicação do cubo? A gente quer... Bom, o 1 ele é um número algébrico, certo? Ele satisfaz a equação de x menos 1 igual a 0. Então ele é construtivo. E se a gente quiser um cubo com volume o dobro desse aqui? Será que a gente consegue construir a aresta, ou seja, esse ladinho é construtivo? Ou seja, será que a gente consegue construir com régua e compasso? É óbvio que esse número existe, algebricamente a gente mostra. Mas será que a gente consegue construir ele com régua e compasso? Construir a aresta de um cubo que o volume é o dobro desse? Então a gente vai considerar um outro cubo qualquer, só que a aresta dele vai ser vou chamar de A. Eu vou terminar de desenhar o cubo aqui,
Tudo bem, eu terminei. Não ficou bom, mas eu terminei. Então a gente vai considerar um cubo de aresta A, cujo volume, muito embora meu desenho não diga isso, é o dobro desse volume. Então esse aqui eu vou chamar de cubo 1 e esse aqui de cubo 2. Então o volume do cubo 1 é 1, certo? O volume desse cubo é o dobro desse. Então o volume desse cubo, o volume do cubo 2, é 2. Só que o volume de um cubo é dado o quê? Pelo cubo da aresta. Se essa aresta variar, o volume do cubo 2 é A ao cubo, certo? Mas vale 2. Então A ao cubo é 2. Resolvendo essa equaçãozinha, quanto que vale o nosso A? Raiz cúbica de 2. Então, o cubo cujo lado, cuja aresta, cujo volume é o dobro de um cubo dado e tem a aresta, vai medir raiz cúbica de 2. Tudo bem, algebricamente eu encontrei esse número. Mas ele é construtível? Bom, agora vocês vão ter que aceitar um pouquinho também. Sim. O polinômio minimal desse número, raiz cúbica de 2, ele é x ao cubo menos 2 é igual a 0. Esse é o polinômio minimal desse número. Mas o grau dele é 3. 3 não é uma potência de 2. Então esse número não é construtível. Ou seja, com régua e compasso eu não consigo construir a aresta de um cubo cujo volume é o dobro de um cubo dado. Esse é o primeiro problema, que vim instigando matemática há um tempão. Aí Galois foi lá, óbvio, com muito trabalho, ele construiu toda a teoria, sai em 3 dias. Esse é o primeiro problema clássico. Só para constar, o raiz cúbica de 2, ele pode ser escrito como interseção de duas curvas. Só que aí cai em outro problema. Essas duas curvas não são construtíveis com régua e compasso. Então, por isso que a gente chega que realmente o raiz cúbica de 2 não é um número construtível. Tá? O próximo problema é a quadratura do círculo. Então, a gente considerando um círculo unitário, vamos considerar um círculo unitário. O problema da quadratura do círculo é, dado um círculo com um certo raio, não precisa ser unitário, porque unitário para as contas ficarem mais simples. Será que eu consigo, usando régua e compasso, construir um quadrado cuja área seja igual à área do círculo? Será que consegue? Se a gente considerar o círculo de raio unitário, a área do círculo, quanto que é? É πr quadrado. Só que se o raio é 1, a área é π. Será que a gente consegue construir com régua e compasso um quadrado que tem essa área? Será que a gente consegue construir esses lados aqui, cujo a área desse quadrado é igual a π, ou seja, a área desse? Bom, a área do quadrado a gente sabe o que é, lado desse lado. Então, se a gente chamar esse lado de Azinho e Azinho, a área desse quadrado é ao quadrado. Então, a área, aqui eu vou chamar a área do círculo e a área do quadrado. A área do quadrado, quanto que é? Ao quadrado. Mas eu não quero que essa área seja igual a essa. Então, se esse é ao quadrado e esse é π, então isso é π. Então, o lado do meu quadradinho é raiz de π. Será que esse número é construtível? O π, como a Aninha falou, ele é transcendente. Então, ele não é, a gente não consegue escrever. Não consegue escrever uma equação com os coeficientes nos números racionais que o π satisfaça. E a gente tem um outro resultadozinho que a gente vai aceitar, que se um número ele é construtivo, se a sua raiz é construtiva. E o π não é construtível. Logo, o raiz de π também não é. Porque se a gente for considerar a extensão, aquela extensão que a Lívia falou, dos racionais, se a gente considerar essa extensão, a gente define como infinita, digamos assim, não é? Porque ele é transcendente. Porque ele é transcendente. A extensão, grosso modo, você tem um conjunto e você pega e aumenta esse conjunto. É muito grosso modo isso, mas a extensão é isso. Você pega, na verdade não é um conjunto qualquer, é um corpo. Mas eles não sabem o que é corpo, mas tudo bem. Você pegar tem um conjunto, eu falei de grupo, tem um conjunto que tem uma operação. Se satisfaz umas condições, é um grupo. Aí se a gente colocar mais uma operação lá em cima e satisfazer mais umas propriedades legais, a gente chama de anel.
Aí se a gente colocar mais um pouquinho de profundidade, é um grupo. Corpo. É, não um corpo, isso, um grupo. Aí, às vezes a gente tem um grupo, um corpo é uma coisa boa. Mas se a gente quiser estender, aí a gente estende. No caso, se a gente pensar, os reais, eu só estou falando de coisa mais desculpa, que os reais é uma extensão dos racionais. Aí os complexos é uma extensão dos reais. Por aí vai. Só que a gente tem um monte de extensãozinha ali no meio. Digamos, extensão aí, você pegar e aumentar. E o grau da extensão, digamos assim, de novo, eu estou forçando muito a barra, é o tanto que você aumentou, digamos assim. É o tamanho daquilo que você aumentou, só para ter uma noção. Certo? Então, mais uma vez, a gente prova a impossibilidade. Então, a gente nunca vai conseguir escrever, nunca vai conseguir fazer com régua e compasso um quadrado cujo área é igual a um círculo. E por último, a trissecção do ângulo de 60 graus. Esse é um pouquinho mais delicado, mas eu vou fazer aqui. Que tá. Se eu quiser fazer, eu tenho um ângulo de 180. Eu consigo dividir ele em 3 ângulos de 60. Só que se eu tiver esse ângulo de 60, eu consigo, com régua e compasso, construir um ângulo de 20? Não. Porque o ângulo de 60 é π sobre 3. Vou chamar ele de alfa. Tá? Então, se eu quiser dividir ele, então eu tenho que beta igual a π sobre 9. Por quê? 3 beta é igual a alfa. O beta é o ângulo que eu quero saber se eu consigo construir ou não. Só que para eu construir um ângulo, aceitem, eu tenho que saber construir o cosseno ou o seno dele. Então, eu vou tentar construir o cosseno. Vamos ver se dá certo. Eu tenho que o cosseno de 3 beta é igual ao cosseno de π sobre 3, que é o cosseno de 60, que é meio. Só que, se a gente lembrar lá da escola, se eu abrir isso daqui, usando soma lá de cossenos 2 vezes, eu vou ter que isso é 4 cosseno ao cubo de beta, menos ou mais? Menos 3 cosseno. Menos 3 cosseno de beta. Isso é igual a meio. Então, eu vou transformar isso daqui num polinômio mônico, que eu vou chamar o polinômio de f. F de x é igual a x ao cubo. X é, no meu caso aqui é o cosseno beta. Menos 3 sobre 4. Cosseno de beta. Eu chamei x de cosseno. Menos 1 sobre 8. Esse polinômio aqui, ele é mônico e acreditem, ele é irredutível. E o cosseno satisfaz ele. Então, ele é o polinômio minimal do cosseno de beta. Só que 3 não é potência de 2. Então, mais uma vez, cosseno de beta não é construtível, então também o beta não é construtível. Logo, eu não consigo trisseccionar um ângulo de 60 graus. Certo? Esse final ficou... não é compreensível, assim, porque tem toda uma teoria por trás. Se fosse fácil, o Galois não ia ter perdido a vida inteira dele tentando escrever e ninguém entendendo, né? Então, mas é muito bonito porque são 3 problemas simples. Se você for ver, dá pra entender perfeitamente os 3. Você para um na rua e fala, você entende isso? Você fala, entendo. Só que... tá. Mais ou menos, então. Qualquer um aqui no Bilce vai entender o que são os problemas. Só que a demonstração deles teve que construir toda uma teoria para acontecer. Então foi essa uma das contribuições do Galois. Espero que vocês tenham gostado da vida dele. Foi curta, mas foi emocionante. Eu vou ganhar o livro. Ah, ganhar o livro. Faz favor, Lilian, mostra os livros. Olha lá, tem o número
Número 6. Dizem que o número 6 é perfeito, né? Ó, é da UBMEP e tem três itens. A geometria do globo terrestre, os 3 problemas clássicos Tem da os três matemática problemas. grega Já pode estudar, vai e a entrar, matemática vai do estudar. código de barras. Os 2 são iguais. Isso, o pessoal Esse vai é ver geometria código do de globo barra, né? Bom, quantos temos lá assinados? Né? Vamos combinar aqui que a Lília e o Pedro vão participar. Eu também. Não, como não? O Léo também. Silviana vale. Ele fica sozinho. 36. Vamos fazer assim. Pode ser o 36. A Lília 37, 38, 39, eu sou 40, já ganhei. Certo? Certeza? Vamos lá, vou pedir aqui Quantos para. papéis tem? Hein? Lá na frente. Quantos papéis tem? Ah, vamos lá na frente? Eu vou pedir para. Não, pra ficar registrado. Não vou registrar, vou pedir para o Beto tirar um. Vamos lá, vista. Ô Léo. Baralho? Léo, tira. O Beto tira um. Quem tem que ganhar? A Lília, né? Tira um para Lília. Tira um para Ela é Lília. 37, 37 é ela, 38 é Pedro. Vamos lá, quanto né, Beto? 19. 37. 37 Costumo brincar, às vezes eu minto também. Então vamos lá, vamos lá. Não, eu contei uma mentirinha pra você. Brincadeira. Isso aí é o 21, viu? Cadê o 21? O seu pai. Vamos lá, sério, pra sério tirar. 38. Outro. Vamos entrar no... Foi 40. 40, vai lá. É 40? Aê! 40, né? Ah, sou eu. Vai, sério, aqui não. 17. 17. Denis. Denis César. Uma emoção. Na televisão, o cara fala, ganhei. Ganhamos de novo, né? Obrigado, então. Parabéns. Obrigado.